Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula nossa aqui no LAC Concursos. Na nossa aula de hoje, a gente vai compreender aí a agropecuária e o extrativismo no nosso país. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho a respeito desse assunto. Primeiro, pessoal, é importante você lembrar que o Brasil é um país privilegiado para as atividades agropecuárias e para o extrativismo vegetal e mineral. E a pergunta é o porquê que nós somos um país privilegiado. Nós somos privilegiados, primeiro, porque temos uma grande extensão territorial. Além dessa grande extensão territorial, nós temos um clima muito favorável, que é o clima basicamente tropical. Uma pequena parte do nosso país é o clima equatorial. Outra pequena parte é a parte subtropical, que pega abaixo do Trópico de Capricórnio, portanto pegando ali os estados do sul do país, mas a imensa maioria do nosso território, o clima é um clima tropical e, portanto, com alta incidência solar, temperaturas muito elevadas, grau elevado de iluminação e, por um outro lado, chuvas concentradas no período do verão, um inverno relativamente seco, mas não seco por completo, o que dá, portanto, características climáticas muito adequadas. Nós temos um solo no Brasil que, via de regra, é um solo fértil, embora ácido. Nós sabemos que o solo ácido ele dissolve rapidamente os sais hidrossolúveis, dificultando ou impedindo a sua absorção pela plantação. Mas para isso, nós temos uma solução que é a calagem, né? Você pega a rocha calcária e tritura e deposita ela sobre o solo e ela neutraliza parcialmente essa acidez. Então eu tenho uma grande extensão territorial, eu tenho um clima muito favorável, eu tenho uma condição edáfica, uma condição de solo, onde os solos são, em sua grande maioria, solos férteis. Nós vamos encontrar um relevo que, na imensa maioria do país, é um relevo propício à atividade agropecuária, sobretudo e iminentemente um relevo de planalto, né, no nosso país, e nós temos um corpo técnico de muito boa qualidade na área agropecuária, sobretudo formada pela Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, e as Emater estaduais. O Brasil tem um grande mercado consumidor interno e um grande mercado consumidor externo para os produtos brasileiros. E, portanto, o Brasil se consagrou ao longo dos últimos anos como um grande celeiro de produção agropecuária e mineral, né, para o mundo como um todo. E assim, a gente precisa então entender, né, essas primeiras características e colocar quais são os sistemas agropecuários que nós vamos encontrar no nosso país. Bacana? Então vem cá para o quadro, vamos puxar aqui um quadro em branco para a gente entender essa questão, né? Então nós estamos falando aqui, primeiro, a respeito da agropecuária. E eu queria ressaltar, né, o que nós chamamos de vantagens para a produção agropecuária no Brasil, né? Então nós colocamos lá uma extensão territorial, corrigindo aqui, uma extensão territorial. Nós temos uma qualidade agrotécnica. Falamos para você a respeito do clima, basicamente um clima tropical, que ajuda aí muito, né, na nossa produção. Falamos lá de uma mão de obra disponível. Falamos ainda de uma condição de relevo, que sua em grande maioria facilita essa plantação, que é o relevo de planalto. Citamos ainda o mercado consumidor. E lembrando que nesse mercado consumidor, nós podemos citar o mercado consumidor interno, mas também o mercado externo. E, finalmente, né, nós poderíamos citar lá as condições de solo. Então, se nós incluirmos isso tudo para você,
Eu tenho uma vantagem de uma extensão territorial. O Brasil é um país praticamente de extensão territorial continental. Eu tenho uma qualidade agrotécnica formada, sobretudo, pela Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que é considerada uma das mais sofisticadas do mundo, né, em termos de pesquisa e desenvolvimento de técnica para o setor agropecuário. Um clima basicamente tropical, uma ampla mão de obra disponível para o trabalho na agropecuária, um relevo de planalto, né, e, portanto, um relevo que muitas vezes facilita, inclusive, a mecanização com tratores, colheitadeiras, semeadoras, um mercado consumidor interno formado por mais de 200 milhões de pessoas e um mercado internacional também gigantesco. E, finalmente, as condições edáficas, as condições de solo, que são condições muito favoráveis no nosso país. Bom, se é assim, como é que se dá a agropecuária no nosso país? Hoje, pessoal, nós temos dois grandes sistemas agrícolas em vigor no nosso país. Quando nós falamos de sistema agrícola, nós estamos falando da forma, da maneira com a qual nós estamos organizando a produção no campo. Então, nós temos um primeiro sistema agrícola, que nós chamamos de agricultura familiar, muitas vezes chamado de agricultura itinerante, ou também chamado de roça, em algumas localidades. A palavra itinerante é porque muitas vezes eu vou alterando a área de cultivo dessa pequena propriedade, e eu tenho um outro modelo, né, que é o agronegócio, também chamado de agrobusiness, uma agricultura mais modernizada que entra em território brasileiro a partir da década de 1970. Então agora eu preciso entender com você como é que, de maneira paralela, circula no Brasil um modelo mais tradicional e um modelo mais modernizado de agropecuária. Bacana? Então vem para cá, vamos botar aqui o nosso primeiro modelo, que é lá o modelo da agricultura familiar. Tudo bem? Então nós temos algo que nós chamamos de sistema agrícola ou agropecuário, que na realidade é a forma, a maneira com a qual eu estou organizando a produção no campo. O nosso primeiro modelo aqui é o modelo da agricultura familiar. Essa agricultura, muitas vezes, também é chamada de agricultura itinerante. Lembra lá do itinerário do ônibus, né? Que é o caminho que o ônibus faz e, portanto, muitas vezes essa agricultura muda de lugar. É também chamada de agricultura de subsistência, que é aquela na qual a família produz alimento para o próprio núcleo familiar, vendendo o excedente nos mercados locais. E algumas vezes é simplesmente chamada de roça. Quais são as características desse sistema, pessoal? Primeiro, ele se realiza num minifúndio. Então, é uma pequena propriedade rural. Observe, pessoal, que a palavra mini significa pequeno e fúndio, fundiário, significa terra. Então, eu estou falando de uma pequena extensão de terra, de uma pequena propriedade. Muitas vezes, essa pequena propriedade, ela é inferior ao módulo rural. Professor, o que é o módulo rural? O módulo rural é o menor tamanho de terra para garantir a sobrevivência de uma família de 4 pessoas. No Brasil, ela é definida de maneira regional, porque eu dependo lá das condições de relevo, as condições de solo, as condições de clima, para poder determinar qual é o tamanho mínimo de terra para poder garantir a sobrevivência de uma família de 4 pessoas. Então, muitas vezes, esse minifúndio, ele é inferior ao módulo rural. O que significa dizer que a família acaba não conseguindo sustento somente com a sua terra.
e aí, por vezes, ela é obrigada a vender a sua força de trabalho, pelo menos em tempo parcial, para o grande produtor, tudo bem? E aí, normalmente, ela trabalha na condição de boia fria, que é aquele trabalhador diarista. A gente vai falar dele ao longo da nossa aula. Então, eu tenho lá um minifúndio, eu tenho uma atividade que é policultora, o que significa dizer que normalmente nessa propriedade se planta um pouquinho de cada coisa. O excedente é comercializado no mercado local e há, inclusive, a criação de animais. É muito comum no Brasil, por exemplo, a criação de galinhas, de porcos, né? De cabras, ovelhas, né? Cabritos, como forma de complementar a dieta familiar e vender o excedente no mercado local. Esse tipo de agricultura faz o uso intensivo de mão de obra. E essa mão de obra é basicamente uma mão de obra familiar. É o pai e os filhos, junto com a esposa, é que trabalha no campo. Aqui não há o uso intensivo de capital. É importante a gente lembrar que quando a gente fala de capital em economia, nós estamos falando em máquina, equipamento, ferramenta e instalação. Então aqui, né, você tem um baixo índice. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar a nossa super proposta pedagógica, fazer um convite muito especial para você que acabou de assistir essa nossa aula demonstrativa do concurso do MPSP, Ministério Público do Estado de São Paulo, para o cargo de auxiliar de promotoria. Gente, preste atenção, este concurso já foi autorizado, o edital deve ser publicado agora em 2018, inclusive eu, professor Luiz, eu estou muito confiante que esse concurso deve ser publicado em 2018. Em 2018, nós estamos aguardando 3 concursos para o MP de São Paulo. Um deles, de auxiliar jurídico, já foi publicado. Acredito que agora o concurso de auxiliar da promotoria brevemente deverá ser publicado. Este nosso curso pré-edital, nós temos aí um prazo de acesso de 6 meses. Tá? Durante esse período, você receberá todas as atualizações do site a custo zero. Ah, professor, o edital foi publicado e teve algumas alterações. Gente, dentro do período de acesso, você vai receber todas essas alterações a custo zero. Isso só acontece aqui na Lá Concurso. Professor, como é que custa o investimento aí? O investimento nosso é apenas 10 parcelas de R$ 25. Você vai ter um curso pré-edital. Inclusive, essa aqui é a nossa segunda turma do MP de São Paulo, super focado. Com certeza vai fazer a diferença. A gente colocou aí trechos de algumas aulas nossas aí no YouTube. Este curso hoje tem mais de 170 videoaulas aí para a galera. Tudo bem, meus amigos? Então espero vocês aqui na Lá Concurso. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.